Eu estou grato à vossa presença, à vossa paciência por terem vindo até aqui. Antes de tecer duas breves considerações acerca do livro, eu não quero falar muito. Eu confesso que estou muito debilitado. Este livro, já na fase final, no Rio de Janeiro, provocou-me uma trombose numa perna. E provocou uma trombose na perna, da qual ainda estou a recuperar a custo, bastante debilitado, e então eu não estou em condições de fazer uma alocução muito prolongada. Eu direi, como dizia um velho amigo meu, já falecido, o Mário António, que ele não tinha que fazer grandes discursos. Os discursos dele estavam todos nos seus escritos, nos seus livros. Neste momento, direi a mesma coisa. O meu discurso está nas 1471 páginas desta obra. Mas não quero, logo neste início, não quero deixar de agradecer um agradecimento muito especial, muito comovente, ao meu editor, ao Assírio Bacelar. Foi um homem que teve uma grande paciência comigo. Este livro sangrou-me as energias ao longo de 10 longos anos, e ele teve muita paciência comigo. Suportou mais exposições minhas, naturalmente, suportou impaciências, expectativas, ansiedades, mas ele suportou tudo de uma forma admirável. Eu tenho uma grande admiração por ele. Ele apostou desde a primeira hora: Carlos, realiza esta obra, demora o tempo que demorar, eu esperarei. Ele esteve sempre suspenso, desde o primeiro instante até hoje, até que este livro estivesse consumado, em letra de forma. Ele teve uma paciência que é incomum. Ele suportou tudo angustiado, naturalmente, sempre angustiado. Talvez, às vezes, bem nos escaninhos da sua alma, duvidando que o Carlos Pacheco chegasse ao fim. Isto é ironia, eu estou fazendo ironia. Ele nunca duvidou e o livro está aí. Ele estava preocupado porque o Carlos Pacheco mergulhou no reino dos mortos, e ele às vezes perguntar-se-ia: mas quando é que ele sai de lá? Quando é que ele deixa de dialogar com os mortos? Porque ao longo destes 10 anos eu realmente entretive um longo diálogo com os mortos. Eu explico isso, falo disso, é uma forma metafórica de representar aquilo que é a pesquisa de um historiador. Nós dialogamos com os mortos-vivos, aquelas personagens com quem nós nos vamos cruzando nos documentos. São personagens há um tempo mortas, muitas desapareceram, e por outro lado são personagens vivas, porque elas falam connosco. Nós conseguimos dar vida e voz a esses mortos. Por isso é que eu digo que são mortos-vivos. E o Assírio esperava que o Carlos Pacheco um dia, finalmente, emergisse do reino dos mortos. O Carlos Pacheco saiu do reino dos mortos e apresentou-lhe o livro. Mas pelo meio aconteceu-me isto. É um livro que vocês vão ter muita paciência para ler. É um livro cheio de narrativas, algumas chocantes, como disse o Nuno Pacheco, muito chocantes. A história da luta armada está do princípio até ao fim inçada de acontecimentos horríveis. Aquilo que eu destaco mais no meu livro, o resumo que o Nuno Pacheco fez, daquilo que foram os cenários de violência, de uma violência continuada e de uma violência crescente. Aquilo que eu mais represento com alguma intensidade, e porque foi talvez o material mais apaixonante que eu tratei no capítulo diz respeito à perseguição das populações. Há um capítulo longo dedicado exatamente a essa violência, uma violência. Quando estiverem a ler o livro,
vão se perguntar, mas será que isto é verdadeiro? Realmente um movimento que se apresentava com um estandarte de libertador, e aqueles guerrilheiros, chefes guerrilheiros, não se cansavam de retirar as populações, que eles estavam ali para consumar a libertação e a emancipação daqueles povos contra o opressor colonial. Mas, contraditoriamente, eles matavam, perseguiam, matavam. Quantas e quantas vezes eu faço relatos abundantes de grupos de guerrilheiros, 2, 3, 4, 5 homens, secções, às vezes mais do que secções, um grupo que entrava para uma aldeia, varava uma aldeia à noite, quase sempre, sob a proteção do negrume da noite, varavam essas aldeias e trucidavam as populações, indistintamente, homens, mulheres e crianças. Trucidavam toda a gente. Se se tratasse de uma comunidade aldeã que desse apoio a um grupo rival, fosse a UNITA, fosse a FNLA. Quantas e quantas batalhas se feriram nas vizinhanças das aldeias, opondo os grupos rivais. Isto quase sempre acontecia em áreas disputadas estrategicamente, ora pela FNLA, ora pela UNITA. Os dois agrupamentos confrontaram-se inúmeras vezes perto de aldeias e matavam-se entre si e normalmente atingiam também as populações. Eu dou vários exemplos, mulheres que no final daquela refrega estavam mortas, mulheres que estavam mortas e depois, se elas não estivessem mortas, ainda em estado de moribundez, elas tinham uma morte horrível. Aqueles últimos instantes, antes de elas se apagarem, eram momentos horríveis. E tudo isto como consequência do afã de tomar conta daquelas populações, dominá-las. Isto aconteceu continuamente ao longo de todo o período da luta armada. E eu dou muita ênfase exatamente a esse capítulo sobre a perseguição às populações. E não eram só as mortes, não era só a violência através do disparo das armas, através dos espancamentos. Uma violência a que eu dou muita ênfase também, é um capítulo apaixonante. Eu creio, julgo ter presente que é um capítulo especial, que eu escrevo sobre a violação das mulheres. Eu digo um capítulo exatamente à violação das mulheres. As mulheres, as camponesas, viviam numa situação de medo permanente. Elas tinham que fazer grandes piruetas para sobreviverem. Porque elas adivinhavam sempre que, estando, por exemplo, a lavrar um campo qualquer, a semear a terra, elas tinham medo que de repente aparecesse um grupo guerrilheiro. Fosse do MPLA, fosse da UNITA, fosse da FNLA. Eu não distingo só estas ações de violência por parte do MPLA. Eu nem sei quem é que matou mais, quem é que violou mais. Todos violaram. Por isso é que eu digo a determinado ponto que ninguém sai isento desta história. Ninguém, nem as forças portuguesas. Todos foram atores muito violentos. Todos os beligerantes foram atores muito violentos. E as mulheres foram as que mais padeceram. Há um herói que eu elejo no meu livro, sem o menor rebuço, porque considero que foi de facto um grande herói. O herói que teve que sobreviver fugindo dos seus violadores, fugindo dos seus perseguidores, fugindo dos seus matadores. Foi o povo camponês. Esse é o herói que ocupa o centro do meu livro. Foram de facto os camponeses. Eles foram massacrados. Os senhores nem imaginam o que se fez nos recônditos das florestas. As florestas, como espaços fechados, onde ninguém chegava, nem os jornalistas, ou por outra, os jornalistas, quando chegavam lá, chegavam sempre acompanhados pelas FIAs militares, e tudo era previamente preparado. Havia sempre um cenário previamente preparado, porque estava tudo bem, as populações contentes, etc. E os jornalistas de nomeada, como o Basil Davidson e outros, não conseguiram perceber o que é que se estava a passar nos recônditos das florestas.
eram massacres atrás de massacres. E então eu trago à luz exatamente esta parte ignorada ou desconhecida da história. Aliás, a minha grande preocupação em 10 anos de trabalho foi arrancar do reino dos mortos aquilo que ninguém conhece ou que muitas vezes, por altiva, os antigos guerrilheiros até conhecem porque eles estiveram lá, eles foram protagonistas da história, mas querem ignorar, eles fazem um grande esforço para ignorar, para esquecer. E eu trago à luz todos esses factos que estão sepultados, ou que estiveram sepultados, agora já não estão, estiveram sepultados no reino dos mortos. É horrível. Os senhores vão ler uma obra chocante. Uma vez, aliás, eu digo nas considerações preliminares, que em 2 ou 3 ocasiões, aqui nesta mesma Torre do Tombo, onde eu passei anos infindos a pesquisar, de manhã até à noite, os funcionários, por vezes, até me abordavam perguntando: Carlos, quando é que isso chega ao fim? Quando? Realmente eles estavam surpresos. E então, 2 ou 3 pesquisadores, uma vez, pesquisadores angolanos, não vou citar os nomes, não interessa, abordaram-me aqui na Torre do Tombo, queriam conversar comigo, movidos pela curiosidade, queriam saber alguma coisa, queriam ter um arzinho daquilo que podia ser o meu livro, para eles ficarem com uma noção de como o Pacheco estava a construir os cenários. E eu falei um pouco com eles, argumentei, porque eu nestas coisas não sou reservado, eu não oculto aquilo que estou a fazer, o que é o meu trabalho, e conversei com eles, eu até digo, pelo prazer de argumentar. Mas eu sabia que estava perante historiadores pautados pelo manicaísmo. Os heróis e os anti-heróis, os heróis e os reacionários. E eu pus ao corrente algumas coisas. No final, um dos historiadores perguntou-me: Pacheco, mas o que é que vai arrastar tudo isso? O que é que vai arrastar tudo isso? É um mundo negro. A luta armada foi uma coisa fantasmagórica. E eu disse foi, as pessoas não sabem o que foi o período da luta armada. Reparem que eu não ponho em causa a luta libertadora. Ainda hoje fui muito insultado. Hoje, justamente, neste dia em que estamos aqui presentes a realizar esta cerimónia, eu fui muito insultado publicamente pelos chamados guardiães do templo. Porque há uns senhores que se atribuem o papel de guardiães do templo, e que têm a presunção de que eles é que zelam pela história, pela pureza da história. E insultaram que o Pacheco é nostálgico do colonialismo, que o Pacheco é isto, que o Pacheco... Não, as pessoas estão absolutamente enganadas. Não há nostalgia nenhuma. Eu tanto represento, e o Nuno Pacheco já teve a ocasião de sublinhar, eu tanto aponto as violências praticadas pelos grupos armados, pelos grupos emancipadores, como as violências praticadas pelas forças coloniais. Equipararam-se. Porque as pessoas pensam, porque os libertadores, eles foram... Aliás, até se utiliza muito uma coisa que me incomoda. Dar a categoria de herói a um guerrilheiro. Eu recuso-me a fazer isso. Porque os combatentes que eu fui estudando, que fui analisando o seu comportamento, toda a sua conduta ao longo do processo, eu vi homens assassinos. Homens assassinos, verdadeiramente assassinos. Então, a violência ela foi praticada indistintamente por todos os beligerantes, como eu disse há pouco. Então, eu não vanglorio ninguém, eu não vanglorio Portugal nem as forças portuguesas, não valorio ninguém. Eu foco no papel do historiador. O papel do historiador tem que procurar aquilo que é verdadeiro, realmente verdadeiro. O historiador, como outro estudioso qualquer, pauta a sua deontologia pelo desassossego. Eu sou um homem muito desassossegado. Para quem me conhece, os meus amigos conhecem não apenas pelo lado humano, mas conhecem como estudioso da história. Todos os meus amigos sabem que eu sou um homem muito desassossegado. Para mim não há certezas. Não me falem em certezas. Há dúvidas permanentes. O que eu escrevi agora, se amanhã algum chefe guerrilheiro, seja quem for, me abordar a dizer: Carlos Pacheco, isto não foi bem como o senhor descreve aqui,
e me apresentar outras nuances, me apresentar outras narrativas que sejam de facto aceitáveis, eu faço uma retificação. Mas eu não me movo por paixões de escolher este ou aquele lado. Eu não escolho lados. Eu escolho a verdade. Eu conduzo-me sempre em atenção à verdade, ao desassossego. Eu sou uma espécie de Antígona, aquela personagem central da peça do Sófocles, Antígona, que se movia sempre, apesar de tudo, do rei dar determinadas garantias e dizer em relação à morte do irmão, não, as coisas são assim. Ela respondia sempre, mas eu não estou certa, eu tenho muitas dúvidas. E eu, como historiador, também tenho muitas dúvidas permanentes. Seja do que for. Em relação à figura do Neto, exatamente a mesma coisa. O Neto praticou coisas muito feias. Muito feias. Os outros também praticaram. Savimbi, Olmeiro Roberto, também fizeram coisas muito feias. Mas o que me custa é ver toda uma multidão de pessoas representando a figura do Neto como um homem impoluto, um homem que cumpriu uma direção boa para o movimento, conduziu as coisas de forma acertada, que o que ele fez não redundou em prejuízo do seu movimento, redundou sim, e os prejuízos foram muitos. Desde a primeira hora, desde o momento em que o Neto assumiu o comando do MPLA em 1962, logo após a Conferência Nacional do MPLA em dezembro de 62, logo a partir daí, o MPLA entrou numa desagregação contínua. Os fatores de ilusão com o Neto, com a direção do Neto, foram-se avolumando e não pararam mais. Tudo que eram linhas de resistência, mais do que linhas de resistência, tudo que eram linhas de crítica às políticas do Neto, isso aconteceu inúmeras vezes, as filhas militares que ousaram criticar o Neto, ou desapareceram, ou foram perseguidas. Então, foi uma sucessão de violências, para além de outras violências, também nascidas, como corolário de tudo isto, as rupturas internas provocadas por conflitos etnossociais dentro do próprio movimento. O MPLA não ficou resguardado por conflitos de ordem étnica. Foram muitos os conflitos de ordem étnica dentro do movimento. Talvez mais dentro da FENALA. A FENALA talvez tenha sobressaído mais por esse tipo de conflito. Mas o MPLA não ficou ao abrigo de conflitos de ordem étnica. Foram muitos os conflitos de ordem étnica. Eu dou-vos um exemplo. Uma vez, no Canage, um comandante que tinha sido nomeado pela direção da Zâmbia para ir dirigir aquela área, quando lá chegou, ele era de uma etnia diferente, vão poder ler que isto está descrito em Tensa. Ele, quando lá chegou, a autoridade dele, a autoridade que tinha sido emprestada pela direção superior do movimento, mal ele chegou, os restantes chefes guerrilheiros impugnaram a autoridade daquele homem. E disseram, não, nós não vamos cumprir com o que nos impõe. Mas porquê? Houve ali uma discussão que se arrastou durante horas, porque ele pertencia a uma etnia diferente. Bem, ele conseguiu fazer prevalecer a sua vontade, invocando a autoridade de que estava imbuído, a autoridade que tinha sido dada pelo comitê militar da Zâmbia. Ele conseguiu impor-se. Mas ele não fazia parte daquele acampamento. Esta discussão transcorreu num acampamento da terceira região. Ele teve que se deslocar para um outro acampamento onde ele tinha a sua habitação. E era a sua área de ação também. Quando ele se deslocava daquele acampamento para o seu próprio acampamento, no percurso, os homens que não aceitavam a autoridade dele, homens lá, chefes guerrilheiros, eles eram todos chefes guerrilheiros, não aceitavam a autoridade dele, montaram-lhe uma emboscada. Só não mataram na passagem do rio, ao transpor o rio. Eles queriam abatê-lo exatamente quando ele atravessasse o rio, em cima de um pontão improvisado, uma árvore. Quando ele estivesse a atravessar
acompanhado pelo seu guarda-costas, quando ele estivesse mesmo em cima, a meio do pontão, abatê-lo-iam a tiro. Depois a corrente do rio encarregar-se-ia do resto, arrastaria o corpo e o corpo acabaria por desaparecer. Só que não conseguiram finalizar este intento de abater o seu companheiro, porque ele foi informado, antes de sair do acampamento, que se tramava a morte dele. Reparem, chefes militares a prepararem uma emboscada a um companheiro. Isto sucedeu inúmeras vezes. Estas coisas não se contam. Na história oficial, estas coisas não se contam. Todos eram belíssimos camaradas uns dos outros. Todos se davam bem entre si. É outra grande inverdade. As pessoas odiavam-se. Muitas chefias militares odiavam-se entre si. Há uma queixa redundante. É das coisas mais lapidares que eu transcrevo no meu livro, que é uma queixa do Conde de Carvalho, que se queixa das desconfianças que havia da parte do comitê diretor, que não aceitava que o Conde de Carvalho e um outro comandante se encontrassem a sós na residência do primeiro, na residência do Condesse. E o Condesse queixa-se e diz que aquilo era o inferno. Era no campo de Vitória Certa, em Lusac. Ele diz, eu vou abandonar isto, porque isto é um inferno, nós não podemos viver, nós já não podemos encontrar-nos os dois, que isto é motivo de desconfiança. Mas isto foi uma constante dentro do MPLA. A desconfiança. A traição estava presente em todos os gestos dos combatentes, principalmente das chefias militares. As chefias militares não cultivavam o espírito da sobrevivência, esse espírito que falo sempre não. As chefias militares odiavam-se entre si, e se pudessem eliminar-se umas às outras, eliminavam-se. Então, o livro é este grande painel. A perseguição às camponesas, a violação sexual das camponesas. Isto vai ser chocante para vocês, vai ser muito chocante. Eu faço ali descrições que, enfim, não são vulgares, mas que se faziam exatamente a coberto das florestas fechadas. Isto não vinha posterior. Os senhores jornalistas não sabiam. E se algum daqueles jornalistas que visitava as frentes, se eles soubessem, se porventura viessem saber de alguma coisa, eles também não davam atenção. Aliás, há um capítulo em que eu falo exatamente do aprisionamento da verdade, da parte dos jornalistas e dos intelectuais de uma certa abstração política. Geralmente, tais jornalistas intelectuais identificavam-se com o agrupamento de esquerda. Escritores também, escritores de grande nomeada, que sabiam por vezes de algumas coisas, mas que preferiam ignorar. Estava tudo bem. O importante, perdoava-se. Relativizavam-se aqueles crimes dos movimentos de libertação, fosse o MPLA, fossem outros movimentos de libertação. O importante, este era o princípio reitor destes homens, estou a falar de intelectuais e de jornalistas, o princípio reitor é que o velho mundo fosse liquidado. O velho mundo representava exatamente o colonialismo português, etc. Era importante que esse velho mundo fosse liquidado. E no seu lugar se criasse um novo mundo, um mundo de liberdade, etc. Mesmo à força de muitos crimes. Os crimes eram acidentes de percurso. Isto é de um grande cinismo. E eu dedico um capítulo exatamente a isto, ao aprisionamento da verdade. E muitos intelectuais no mundo, e eu cito os nomes deles, muitos intelectuais no mundo foram responsáveis por esta situação. Calaram, sim. E continuam a calar até hoje. Até hoje continuam a calar. Então, eu não me adianto mais, até falei meia hora, consegui superar a minha debilidade. Leiam o livro. O livro dir-vos a tudo. Muito obrigado pela vossa atenção. Se alguém quiser fazer uma pergunta, então vamos a isso. Olha, faz favor. Aí numa passagem do livro. Identifique-se, por favor. Antônio Fiuza. Antônio Fiuza, também sou um pesquisador e sou político. Sou formado.
sou angolano e sou crioulo, sou mulato, pronto. Olha, camarada Pacheco, uma passagem diz assim, em relação ao fuzilamento do Matias Miguel José Miguel, diz que ainda hoje se pretende matizar os danos causados por Neto, com a explicação de que se ele quisesse, se teria podido evitar o fuzilamento. A frase não é minha. Ah, não é sua? Não. A frase é do Edmundo Rocha, que esteve aqui presente e já se retirou. A frase é dele. E eu impugno essa frase. A frase não é minha. Então, é que eu Está aí a nota do rodapé. fico, foi um apontamento que eu tirei aqui, fico confuso. Saber se, afinal, a responsabilidade foi do Neto ou se não foi do Neto. A responsabilidade foi toda do Neto. Toda. Ele é que ordenou a prisão daqueles dois homens. E houve informações de que eles iriam desembarcar no aeroporto de Brasília. Houve informações dadas pelos serviços secretos soviéticos. Prestaram informações ao MPLA. E então, o Neto estava à espera exatamente de uma oportunidade. Já tinha enviado outros esforços antes para prender o Matias Miguel e o José Miguel. Mas aquela foi uma oportunidade única. Sim, ele conseguiu prendê-los. Prendeu-los e depois o desfecho foi a morte bárbara de vários companheiros. Eu dedico inúmeras páginas no meu livro exatamente à forma como a morte de ambos transcorreu. Foi uma coisa bárbara. Lúcio Lara está implicadíssimo nessa barbaridade. O próprio I. Carreira também. Eu até mais adiante faço algumas reflexões em torno da figura do Ico, porque a partir de 65 coincide essa barbaridade praticada contra dois velhos companheiros de percurso, a barbaridade praticada contra eles, e a tentativa do Ico, a partir de 65, as tentativas, os planos que ele começa a congelar para desertar. Muita gente desconhece que o Ico tentou desertar várias vezes. À última da hora, em 69, recuou. Mas Portugal tinha tudo preparado, os serviços secretos portugueses tinham tudo preparado para resgatar o Ico do Luso. Estava tudo preparado, mandá-lo para o Brasil para continuar o estudo. O Ico dizia sempre, em cartas escritas à direção superior da PIDE, ele dizia sempre que queria acabar o seu curso. Então a PIDE entendia que em Portugal não era seguro para ele, então mandá-lo-ia para o Brasil estudar. O Ico está muito envolvido com a morte do Matias Miguel e do José Miguel. E eu muitas vezes me pergunto se o que ele presenciou naquele momento, o que ele viu, ele começou logo a ver o grande monstro que estava ali a nascer. Foi um grande monstro, de facto, estava a nascer uma serpente. Se o que ele viu ali não o fez pensar bem. O Ico faz muitas, atenção, as pessoas, por vezes, ainda hoje, o insulto como foi lançado, deixe-me só introduzir mais esta. As pessoas esquecem-se de uma coisa. O Carlos Pacheco trabalhou 10 anos sobre, atenção, que isto fique bem sublinhado para que os senhores entendam. O Carlos Pacheco trabalhou estes 10 anos sobre muita documentação produzida pelas próprias chefias militares. Eu trabalhei inúmeras cartas que as chefias militares trocavam entre si, de acampamento para acampamento, ou de região para região, isto sobretudo na frente leste. Eu tive acesso a essas cartas, quando havia uma invasão dos acampamentos pelas forças coloniais, os guerrilheiros as chefias militares deixavam tudo para trás. Apenas se preocupavam em levar as armas. Às vezes, só levavam a arma e fugiam nus. Porque há descrições de chefes militares a dizer que fiquei completamente nu, só fugiam com a arma. E então, eu tive acesso a centenas de cartas de chefias militares, tive acesso a dezenas de diários de chefias militares, e ali está tudo. O que o Ico Carreira diz do MPLA, os senhores vão ler, os senhores vão ficar espantados. O Ico Carreira fazia estas observações sobre o seu MPLA, fazia. Ele dizia que estava desencantado com tudo, que era tanto que ele planeou fugir. E outros
e outros guerrilheiros e outras chefias militares também planearam fugir. Uns fugiram, outros depois desistiram ou foram impedidos de tal, foram mortos também. Quando se soube que alguns guerrilheiros ou chefias militares queriam invadir-se, foram abatidos. Mas foi uma sucessão contínua. Aliás, o Nuno Pacheco fez alusão à cronologia final. Na cronologia final de uma centena e tal de páginas, está tudo aí, o que foram as deserções. É um levantamento parcial. Outros historiadores no futuro continuem. Mas o que está ali é bem o retrato do que eram as deserções em Catadupa. Continuamente. Numa noite chegavam a desaparecer, a invadir-se 30 e tal guerrilheiros. De uma assentada, 30 e tal guerrilheiros. E as próprias chefias militares contando horrores daquilo que se passava dentro das entranhas do MPLA. Então Carlos Pacheco não inventou nada. Está descrito pelas chefias. Obrigado. Adolfo Maria. Desculpa. Muito obrigado. Chamo-me Kiasecoca Miguel. Sou do norte de Maquela do Zombo e a minha aldeia fica a 25 km da fronteira. E em 15 de março, quando começou a guerra, fomos obrigados a passar do outro lado. E desde lá, em 1966, faço parte do MPLA, do Movimento Popular de Libertação de Angola. Tive o privilégio, como adolescente, de assistir a essa luta. Tive também o privilégio de ser um líder estudantil, coordenando os estudantes na minha escola secundária e na minha universidade. De fato, como os outros, não vou insultar Carlos Pacheco. Pelo contrário, vou lhe felicitar. Eu lhe felicito por revelar esses aspectos, porque são os aspectos que nós vivíamos, mas não era fundamental, porque eu, como líder estudantil do MPLA, sabia que tinha só duas opções: viver ou morrer. Não tinha mais outras opções. Eu sabia que era só viver ou morrer. Aliás, o nosso primeiro lema do MPLA foi vitória ou morte. Vitória ou morte. Não sei se o Carlos Pacheco se lembra. Nosso lema foi vitória ou morte. O que significava, nós que trabalhávamos em condição de clandestinidade, no dia que os portugueses me apanham, ou a FNL me apanha, não vou esperar flores. Não vou esperar flores. Acontecia a morte. Felizmente estou ainda aqui vivo para contar a história. Entendendo bem a descrição feita pelo Carlos Pacheco, não li ainda o livro, vou ler o livro, mas daquilo que eu ouvi aqui,